o objetivo do jejum não é sacrifício. A palavra de Deus diz que se vivemos em espírito, andemos também em espírito, né? Então, quando a pessoa está jejuando, ela está procurando, é um modo dela tentar se aproximar de Deus, ou seja, andar em espírito, estar mais próxima de Deus. Não dá lugar à carne. Mas é interessante que o pastor Márcio falando sobre o jejum, achei até curioso, eu estava mais minha filha, nós estávamos no culto, e ele parece que gosta muito de abobrinha, né? Falou, você pode fazer jejum de abobrinha. Aí minha filha virou e falou, pai, eu vou fazer jejum de falar abobrinha. Ou seja, muito bem. De murmurar menos, de falar menos. Então esse vai ser o meu jejum. É verdade, é uma boa escolha. Ótima escolha. Atilano, você também como um líder espiritual, vamos dizer assim, um pastor, né? O cristão, ele deve jejuar? Ele deve. Se é uma prática bíblica, é um exemplo bíblico, nós devemos jejuar. Eu acho que de quando em quando nós devemos. Afinal de contas, a gente tem objetivos. Né? A gente tem objetivos, né? De oração. Né? Ou seja para conversão, seja para que alguém sare de alguma doença, ou para os nossos projetos, a nossa vida, para a nossa família, filhos. Então, se a gente quer reforçar essa oração, além da oração estar sendo feita constantemente, a gente também jejuar paralelamente, porque isso reforça aquilo que nós estamos fazendo. Agora, tem um outro ponto, Charles, que é um ponto interessante, que às vezes alguém fala assim, será que é válido a gente jejuar, por exemplo, da Coca-Cola, que tem 30% de açúcar, e que é uma benção o cara jejuar disso? Que é bom, cara, é bom e material. Você fala o benefício do jejum para o corpo físico. Para o corpo físico, porque é bom. Pois é, mas aí você entra até numa questão polêmica. Como é que fica? Exatamente. A pessoa pode jejuar também pensando em emagrecer? Aí tem que ter a motivação. Ou ela pode jejuar também pensando em alguma coisa que não seja se aproximar de Deus? Pois é. A menos que o que ela esteja pedindo a Deus seja nessa área. Talvez ela seja uma pessoa obesa que está tendo problemas de saúde, está precisando de emagrecer. E uma prova de que ela, com Deus, né, ela quer falar, Senhor, eu tanto quero emagrecer, que o Senhor me ajude nisso, que eu vou fazer um jejum para isso. Quer dizer, não que o jejum vai emagrecer, mas as duas coisas. Uma finalidade dupla. É como se você tem um problema com dinheiro e fala assim, não, Senhor, eu tenho um problema com dinheiro, eu tenho dificuldade, então eu vou dar um dízimo maior para o Senhor me ajudar a aprender a controlar minhas dívidas. Tem outro que faz o seguinte, eu vou fazer jejum de shopping. Ele gosta de fazer compra. Tem gente que assim... Aí ele faz um jejum de fazer compra, falando, não vou no shopping, que eu vou lá 3 vezes por semana, não vou esse mês. Ou seja, para essa pessoa, é um sacrifício enorme. Mas aí ela tem um benefício com isso. Sim, mas aí é algo até espiritual, algo que a escraviza. Não que a escraviza, não, algo escraviza, eu acho que é uma certa dependência na vida dela, através do jejum, oferecendo aquilo a Deus. Olha, Deus, eu não vou fazer por 21 dias. E aí ela consegue romper com aquilo e Deus a ajuda para aquilo. Aliás, você falou um número assim, interessante, que estatisticamente a gente precisa de 21 dias para adquirir um hábito. E 3 para perder. 3 dias. Podia ser o contrário, ia ser ótimo. Né? Ia ser ótimo se fosse o contrário, mas não é. Então, a pessoa vai ter dificuldade no início, num jejum. Né? Os primeiros dias é difícil, realmente. Mas depois ele vai se acostumando com aquilo. Ele vai, inclusive, quando você faz o primeiro jejum, dá aquele medo, né? Puxa vida, eu vou ficar sem o almoço, sem o café da manhã por tantos dias, por 40 dias, como é que vai ser isso? Né? Por isso, nós fazemos um jejum em conjunto. E isso é muito interessante. Porque um incentiva o outro. Um incentivo. Nós estamos a igreja toda. A igreja toda. Está todo mundo assim, nós estamos na igreja com isso, né? E aí, está fazendo jejum? Como é que está o jejum? Vamos lá, eu acho interessante. Pode fazer até um jejum ao contrário, né? Vou ler mais a Bíblia, né? Ou seja, o meu jejum vai ser, eu vou ler tantos versículos da Bíblia por dia. Ou jejum, aí ele é o jejum, do tempo, né? Ele vai deixar de gastar o tempo com outra coisa e vai fazer com isso. Esses dias eu estava falando a um jovem, falou, jovem, eu já percebi que você pega filmes todos os dias. Você pega 2 horas, toda vez você pega um filme, todo dia você está assistindo um filme. Por que essas 2 horas desse filme você não gasta lendo a Bíblia? Então vamos fazer um jejum de pegar filme na locadora, né?
E pegar a Bíblia em casa. E pegar a Bíblia em casa Não e paga ler. nada. Acho interessante. Essa questão do jejum também, ele ajuda até mesmo na autodisciplina, né? Porque é muito comum no nosso meio, os jovens, tudo que começa para no meio do caminho. Nunca chega ao fim de nada. Isso é muito comum. Se faz uma pesquisa na igreja, acho que 90% dos jovens sofrem disso. Tudo que começa para no caminho. Muda de curso toda hora, nada vai para frente. E o jejum é a forma dele mesmo começar a se disciplinar, de chegar ao fim de uma etapa, de concluir. Então ele começa com um exercício espiritual que vai se manifestar no natural na vida dele, porque vai se tornar algo didático para ele. É bom, porque aí ele vai jejuar, ele vai orar, vai se fortalecer naquela área. Quando vier uma outra área, ele vai ter força para vencer. Pô, fiquei 21 dias sem comer tal coisa. Por que agora eu não posso chegar ao fim disso? Não, ele cria nele mesmo uma convicção que ele pode. Olha, isso é uma verdade total, viu? É uma verdade muito grande. A gente disciplinada, eu vou fazer um exemplo aqui grotesco, mas no Exército a gente fazia isso muito. Os campos de concentração, onde a gente ficava 15 dias sem comer, só bebia água e fazendo exercício. Olha, era um sofrimento nos primeiros dias, depois se acostumava. E aí, rapaz, impressionante, mas isso fica na nossa mente. Eu falo assim... Corajoso. Você fica corajoso com relação ao alimento, com relação a coisa. É igual o calor. Às vezes eu sugiro para a pessoa, né? Não, fique no calor, não ligue o ar, não, sofra o calor. Tente fazer alguma coisa no calor e ver se você consegue. Aí ele fica muito tempo. Puxa, eu consegui ficar 3 horas. Então você consegue 4, 5, 10, 20, 30. Daqui a pouco isso não te incomoda mais. Ou seja, você consegue fazer uma coisa mesmo com dificuldade. Você vai superando o seu limite. Você vai suportando e se superando. Essa é a melhor palavra. Isso tem... O jejum também. O jejum tem assim. isso. Porque você o supera o seu limite, prática, né? conseguindo desvencilhar de algumas coisas que o prendiam antes. Exato. E também é o seguinte, se você está fazendo jejum com algum objetivo, né, para alcançar alguma coisa de Deus, você fazendo o jejum, você se sente bem espiritualmente, que você fala, a minha parte, o que eu podia fazer, eu fiz. Se Deus não me der, é porque Ele acha que não é a hora, ou não mereço, ou seja lá a consequência que for. Mas a verdade é que o jejum nos fortalece espiritualmente. É como você saber, você faz o seguinte, eu faço caminhada todos os dias, eu me exercito, então se eu estou doente é por outras circunstâncias, a minha culpa não é. Então vamos dizer assim, é como se você estivesse diminuindo a sua culpa. Entendeu como é que é? Por isso você se fortalece espiritualmente. Entendi. Nós temos aqui, olha, um outro ponto que diz assim, jejuamos para obter da parte do Senhor o suporte necessário para executar a sua obra. E aí, o jejum, então, ele nos ajuda a vencer essas dificuldades que nós temos no dia a dia, como os jovens precisam ir até o fim, precisam caminhar, como aqueles que têm alguma dificuldade, jejum no que for necessário. Mas o jejum, só deixando o alimento de lado, ele é dieta. O jejum deve ser acompanhado por oração e a leitura bíblica. E correto? Fé, e muita fé, senão é dieta. Se ele fizer sem fé, é dieta. Exatamente, porque na verdade a gente... Mas aí a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se ele vai fazer o jejum, ele tem que ir com entendimento, crendo que Deus vai receber. Não, assim... Tem que ter um entendimento, senão ele vai ser só dieta. Isso que ele está falando, mas ele está dizendo uma coisa, da gente então não pode ficar fora da palavra, exatamente. Ele está dizendo da gente fazer o jejum acompanhado de algumas outras coisas. Uma, a fé. Isso. Outra, a oração. Mas também a leitura da palavra de Deus. Ou seja, porque a nossa base, o nosso livro de regra, fé e prática, é a Bíblia. Então a gente vai ficar lendo ele. É como se nós estivéssemos fazendo um devocional o tempo inteiro. Então estaríamos lendo a palavra todos os dias e pedindo a revelação de Deus, inclusive nisso. E ao mesmo porque tempo a gente está com o objetivo não está comendo, de se aproximar de Deus. Exatamente. O fato de você o jejum nos aproxima de Deus. Exatamente. Nos deixa mais sensíveis à voz dele. Porque o nosso lugar nele não vai alterar. Nós estamos nele através de Cristo. Mais perto no sentido de que nós ficamos mais sensíveis à voz dele. Agora uma pergunta assim, gente. Falta um pouquinho de tempo para a gente fechar o programa. E é interessante, algumas pessoas estão em jejum e vão ficar até 31 de dezembro. E aí já até perguntaram, puxa vida, mas eu quero até fazer um jejum de 10 itens, mas na minha ceia de Natal, com a minha família, eu não posso fazer uma desfeita naquele momento com eles e de não comer aquilo que a minha própria família oferece. Nessas situações, como ficamos? Boa pergunta. É pecado naquele dia você ter comunhão com os irmãos? Nós já fazemos
o cristão, nós já fazemos jejum de alguma coisa e que nós abrimos mão numa festa, que é o caso da bebida alcoólica, por exemplo. Então, a família pode estar oferecendo uma festa com bebida alcoólica, nós não tomamos a bebida alcoólica. Vivemos a prática não do jejum, né? Eles Da bebida. podem até considerar como desfeita, para quem não tem uma visão espiritual como nós temos, mas para nós não estamos fazendo desfeita a ninguém. Pois é, mas aí vem uma polêmica, porque certa vez eu ouvi isso. Senão o outro Porque lado Deus, não entende, se ofende. ele está mais, Deus importa também o testemunho. Então você está fazendo jejum de carne. Você vai em determinados lugares e aí fizeram pernil, peru assado, mas eu não estou comendo. A salada está lá, irmão. Aquilo. A salada está lá. Tem Ovo salada, frito. tem Ó, outras Daniel, coisas, porque Daniel, ninguém serve Daniel, só um não pernilzão comeu só assim. salada? Tá cheio de outras coisas em volta. Ok, Você aí a come resposta as então é outras essa. coisas. Mesmo Daniel, tendo aquilo, Daniel, aconteceu isso você... com ele, né? O rei mandou servir a Daniel e os seus amigos a comida do rei, que era a comida deveria ser muito rica em carnes, etc. Ele falou, não, eu prefiro a salada, legumes. Isso, não é? é. Só que não levaram ao conhecimento do rei para não criar conflito, né? Mas a verdade é que você também tem que ter sabedoria, escolher o que você vai fazer o jejum. Você faz o jejum de alguma coisa e a sua esposa vai lá e faz aquilo para comer, quer dizer, Tentação ser maior. você está caçando o problema. Tem até a questão do concorde, de concordar. Por exemplo, o casal concordar. Fazer Não é comunhão. verdade? Às vezes você faz um jejum em casa, vamos falar claro, às vezes, não, vamos fazer jejum de sexo, vamos fazer jejum... Paulo já tratou isso para evitar a confusão, né? Vamos fazer isso, não, peraí. Poucos dias, né, Charles? Vamos conversar, os dois têm que estar em acordo com relação a É isso. porque Paulo diz que o corpo de um pertence ao outro. Exatamente. E vice-versa. Então que são podem se 40 afastar dias, por então algum eles... tempo de acordo Com o mútuo outro, consentimento. Mútuo Isso, consentimento. isso. Então é tem que interessante, ser. o jejum é uma convocação, no nosso caso como Lagoinha, é uma convocação a todos os irmãos. Não é uma opção, vamos dizer assim, ainda que é livre escolha. Mas é uma convocação para o corpo de Cristo que se reúne ali em Lagoinha. Então é para toda o a bem nossa de todos. igreja vai estar em jejum. Para quê? Buscando a direção de Deus, sendo sensível à voz de Deus e em oração e leitura da Bíblia. Então, Lúcio, O vamos Esdras, começar a ele concluir falou com você, isso, porque né? O faltam Esdras falou isso um em minuto. Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então o objetivo dele era humilhar e pedir alguma coisa. Em toda grande transformação de Israel, sempre foi precedida por um jejum. E ele foi A atendido. gente percebe em hein? Nínive, Se continuar a leitura, né? a gente vê. Apregou um jejum, em Joel um jejum, Joel. Isaías apregoar em jejum. Toda grande transformação a gente percebia que o jejum estava presente.